Glória a Deus. Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue vos abençoando grandemente. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando nas escolas dominicais. Nós tivemos uma pausa esses dias, voltamos, depois tivemos outra. Perguntas e respostas sobre os selos. E nós nos detivemos na pergunta número 11. E queremos estudar toda esta mensagem nas escolas dominicais, até onde o Senhor Deus nos permitir. Mas para isso nós vamos ler a Escritura. Eu quero ler Hebreus 13. Hebreus capítulo 13 diz da seguinte maneira, desde o primeiro versículo. Ele diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Aleluia. Não temerei o que me possa fazer o homem. Bom, é tanta coisa aqui que, se nós fôssemos falar um pouquinho de cada um, nós íamos à escola toda. Mas vou deixar apenas a leitura. Sejam vossos costumes sem avareza. O que é avareza? Buscar aquilo que muitas vezes você não está precisando, você quer porque o outro tem, e assim. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Muitas vezes a pessoa busca aquilo que não pode, aquilo que não precisa, para mostrar ao outro que tem, e depois passa por a necessidade, passa isso, aí começa a reclamar, lamúria e aquela coisa, e achar até que Deus não está no negócio com ele. Mas não foi, Deus não tem nada a ver com isso, foi uma escolha tua. Como também casamento e tantas outras coisas. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém e amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela noite de paz, descanso, de proteção que tens nos concedido, ó Pai, e por esta manhã tão gloriosa que tens permitido estarmos aqui, reunidos em torno da Tua palavra, para tão somente ouvirmos a Tua voz, aprendermos, ó Deus, sobre essas perguntas e respostas, sobre os assuntos, sobre os selos. Ajuda-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, o único revelador da Tua palavra, possa estar conosco nesta manhã, com cada indivíduo, para abrir o nosso entendimento, para compreender os Teus mistérios. Pedimos a Sua bênção sobre cada juntamento dos Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, confirma-nos através da Tua palavra, todos os dias e momentos de nossas vidas. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Tantas coisas, irmãos, aqui nessa escritura, que fôssemos pegar cada ponto disso. O que é um leito sem mácula? Matrimônio sem mácula? É muito mais além do que você pode imaginar. Submissão, respeito, conjunção. Um leito sem mácula é um leito que não tem brechas para que Satanás entre. Muitos leitos têm sido maculados hoje, por diversas formas, diversas. Muitas vezes pelo egoísmo, porque um casamento é um viver para o outro. Um vive para o outro, é o matrimônio. O material reflete no espiritual. Você já imaginou uma mulher recusar o seu marido? Você já imaginou a igreja recusar Cristo? Isto é um leito maculado. E não só recusa, falta de respeito, sem obediência, sem amor, sem carinho. Muitas vezes, pela falta de sabedoria de ambos, tanto do homem quanto da mulher, transforma um lar, desde um lar de Deus, um lar que Deus esteja ali, transforma num inferno. Então você está bem quando está na rua, quando chega em casa, aí você já fala, parece que é o inferno aqui. E por quê? Porque se você for buscar, né, em tudo está aí. Eu entendo que um leito maculado já está aí. Porque se o ambiente do seu lar é desta forma, tu imagina o leito, a convivência do homem e da mulher. E é aí onde Satanás entra. E muitos casais, preste atenção, isso está uma forma meio geral. E muitos casais, sem mesmo macular o seu casamento fisicamente, tem maculado o seu casamento, na mente. Muitas vezes a pessoa pensa, mas eu não traí a minha esposa fisicamente. Eu não traí o meu marido fisicamente. Inconscientemente, não digo inconscientemente, mas na consciência.
na consciência, conscientemente, não inconsciente, eu falei errado. Conscientemente na sua mente, a traição, a tudo que você pode imaginar. E agora eu te pergunto, quando o profeta vem, e a Bíblia diz, Deus falou, o profeta nos replicou isso para nós, que se um homem atentar para uma mulher mal composta, mal vestida, e a cobiçar com seus olhos, ele não precisou fazer nada fisicamente. Então, vocês estão entendendo aonde que eu tiro esse entendimento? Que os casamentos têm sido, os leitos têm sido maculados, conscientemente. Aparentemente parece tudo bem, mas e na consciência? Aonde a guerra hoje é espiritual? Na consciência. Então, o profeta disse através da Bíblia, disse: se um homem olhar para a mulher e a cobiçar, diante de Deus é considerado o quê? Ele disse que mulheres, mesmo que às vezes nem o homem tenha tocado nela, mas ela vai dar conta lá, como se o ato tivesse sido consumado, sido feito. Eu não estou falando algo de mim, eu não estou inventando. Nós já lemos isso na mensagem. Então, Satanás ele só quer uma brecha para que ele entre. Só quer uma brecha. Negócios mal feitos entre casal. Não respeita, a mulher faz o que quer, o homem faz o que quer. Não serão dois, é uma só carne. Eu não creio que existe, eu sou o chefe, eu sou o cabeça, e eu faço o que me der na cabeça. Eu não creio nisso. Isso não é um homem cristão de Deus, não é assim. Se ele tomou como a sua decisão dividir a sua vida com alguém que ele entendeu que seja a sua outra metade, então se ele entendeu isso, então viver, então a Bíblia nos diz, serão dois, uma só carne. Então o pensamento não é só de um, você tem 50% e o seu cônjuge tem os outros 50%. Seja em tudo na vida. Então, uma coisa que você vai ter que entrar em concordância. Eu lembrei do pastor Joel Nitz, né? Falando sobre isso, sobre um casamento dentro do Éden e o outro fora do Éden. Isso para os que são casados, né? E para os que querem casar, são conselhos bons. Então, se você se mantiver dessa forma, com seu cônjuge, tudo que vocês vão fazer, seja tudo, irmão, tudo. Converse. Vou dar um exemplo. Esse dia para trás, eu disse algo com a minha esposa. Falei, vamos fazer isso aqui? Não sei. Tá, mas eu só vou fazer se você autorizar. Não, então faz. Fizemos, tomamos prejuízo. Fizemos um negócio mal. Mas os dois haviam concordado. Então não tivemos problema nenhum. Entendemos, lutamos e pronto. Restituímos aquilo de outra forma. Agora tu imagina se um homem vai e fala, não, então eu vou fazer por conta que eu quero fazer. Aí eu lembrei do pastor Joel Nitz, que ele disse, o homem quer comprar um carro, a mulher, mas eu não queria isso. Não, mas se você quiser, bem, se você não quiser, eu vou comprar isso aqui. Aí na primeira furada de pneu do carro, o que vai acontecer? Eu não disse você não comprar isso. De uma maneira muito simples e humilde, mas ele nos explica isso aí. Irmão, tudo isso que eu estou falando, eu entendo que é um casamento, um leito sem mácula. Porque leito, a pessoa só pensa que é numa cama, mas tudo que se passa em uma cama, o problema dali já começou antes. A distância. Você já imaginou? Uma mulher nunca como diz, o homem nunca olha para a mulher e diz para ela, mas como você está bonita? Aí vem um caba da rua e falou, e o cara ainda acha ruim. Se tiver um marido, o marido nunca fala palavras caridosas para a esposa nunca fala para o marido, nunca expressa, tem uma dificuldade de expressar, né, os sentimentos.
uma dificuldade tão grande, e você pensa, irmãos, que o inimigo ele vem trabalhando, lutando. Qual é o intuito? De uma simples coisa. O que o pastor tem que estar falando? Negócio, como o Vilmar está falando, eu te amo. Palavra, o que tem a ver com a palavra? Irmãos, é uma simples coisa, uma simples ausência na sua vida conjugal, que você não sabe o tanto de problemas que entra no seu matrimônio. E se você não tem paz no seu matrimônio, você não tem paz na família, você não tem paz para adorar a Deus, você não tem paz para buscar a Deus, e tudo começa lá de casa. Você já sai de casa porque brigou com a mulher, você já vai trabalhar com a cabeça quente, porque a mulher só zucrinando na cabeça, você sai do trabalho e fala, meu Deus, eu vou chegar em casa, a mulher já vai me encher o saco daquilo de novo. Da mesma forma, a mulher, o meu marido só sabe reclamar. Então, tudo isso, irmãos, tira a paz da gente. Então, tem muitas vezes que a hora que é melhor você ficar calado. É melhor você ficar calado. Você vai revidar uma agressão, você não sabe o que está acontecendo com o outro. Às vezes o outro tem um problema e não abriu no casamento. É muitas das coisas que precisa de ter. Agora, um marido e uma mulher, ele pode, não deve haver segredos. Não pode haver segredos entre marido e mulher. Agora, vocês, homens, estão muito mais além de mim do que vocês podem imaginar. Por quê? Porque tem certas coisas que o ministério recebe que minha esposa não pode saber. E aí, eu vou compartilhar com quem? Falar com quem? Então, o que vocês podem imaginar de um homem comum, entre só marido e mulher, entre uma família? Agora, olha para o pastor, como nós ouvimos agora no encontro, como o Renato estava na palestra do pastor Ângelo Pinto, da Venezuela, ele mostrando sobre um ministério com responsabilidade, um ministério pastoral. Ele diz assim, se você tem 3 filhos, você sabe a dificuldade que tem para você cuidar de 3 filhos. E se você tem 100? Mas quem tem 100 filhos? Pastor, 20, 30, 10. Mas é totalmente diferente de um filho. Você tem 2 na sua casa, mas se você tem uma igreja com 30, são 30 filhos. Cada um com gênero diferente, cada um com um problema diferente. Eu não sou aquele pai pegajoso de estar em cima, como ministro. Eu não sou, às vezes, como pai, às vezes eu já olho lá na frente com meus filhos. Mas como um ministro, como um pastor, eu não entro na vida de ninguém. É como aquele pai que deixa o filho ir, viver, aprender na vida. Mas não tem até esse momento, não é me jactanciando, mas não tem que faz parte do ministério, que a uma vez não tenha socorrido, pedido socorro, que não tenha sido ajudado. Seja qual for. Então, muitas vezes, um pai para um filho cresça, precisa disso. Que o filho tenha autonomia para ele crescer, mas que ele deve entender que ele tem um pai em que ele pode recorrer. Uma dúvida, um problema, uma dificuldade, ele pode conversar, tirar algo que necessite naquele momento. Então, voltando aqui, irmãos, a um leite sem mácula, abrange um aspecto muito grande, muito além, né? A proteção do casal, proteger um ao outro, né? Estava conversando isso com um irmão lá em Manaus, que veio conversar sobre esses assuntos e pediu um conselho. Eu estava mostrando sobre isso também. Então, a necessidade disso, essas 3 coisas, os pilares principais. Eu lembro quando eu falei aqui no casamento do irmão Renato, sobre o nó de 3 pontas, não sei se vocês lembram, irmão José. O nó de 3 pontas. Né? Então, nós precisamos entender isso e aplicar isso realmente em nossas vidas, e você vai ver que o matrimônio será um matrimônio abençoado por Deus. Muitas vezes você pensa, Deus, essa não era a escolha. Essa era a escolha sim que Deus fez.
O problema está na sua mente, que você não está olhando pelo lado certo. Você não está olhando o lado bom da coisa. Você não está olhando o positivo. Você só está olhando o negativo. É isso que acontece. Bom, vamos deixar o lado de matrimônio para lá. Outro dia. Para lá não. Para outro dia mais. Mas vamos dar sequência aqui no estudo da mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 12. Irmão Branham, se esta pergunta não for conveniente, não se enquadrar não responda. Eu acho que aqui a pessoa estava querendo dizer, eu não estou deduzindo, mas é porque o profeta, lá no início das perguntas, ele disse assim: a gente vamos tratar de responder as perguntas referentes aos selos. Vocês lembram, na leitura? Então, vinha perguntas de todo tipo, né? Aí a pessoa fez essa pergunta: se for conveniente, né, ou não se enquadrar aí está reticência, quer dizer, não enquadrar no assunto, no contexto. Não responda. Aí o profeta disse: que gentil, eu agradeço. Quais as crianças que vão no arrebatamento? Se crianças forem, obrigado. Não assinaram o nome. Agora, se não assinar, não é necessário. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida, do Cordeiro antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo. Amém. 183. Eu estou lendo o livro, 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, 183. Correto? Eu não sei se a tradução vai bater certinho com os busca. A irmã está olhando pelo busca, né? Tá. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo. Porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo. Seja ele deste tamanho, daquele tamanho, ou daquele tamanho, ou como for, tem o mesmo valor. Amém. Está vendo? Todas as crianças, toda a igreja, tudo o que há é Deus por sua presciência. Agora, nós não sabemos. Você diz: irmão Branham, o irmão pode provar que está ali? Não, Senhor, não posso provar. Deus poderia usar-me como ferramenta de alguma outra coisa e usar você da mesma maneira. Mas eu creio, e pela fé, que sou salvo, não é por conhecimento que sou salvo, pela fé. Amém. Glória a Deus. É assim que você é salvo. Aleluia. É assim que todos somos salvos. Todavia, lembre-se, Deus é infinito. Vocês creem nisto? Amém. A congregação diz amém. Infinito. Bem, sendo infinito, isto o torna... Então, ele é onisciente. Vocês creem nisto? Onisciente quer dizer que ele conhece todas as coisas. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que ele não conhecesse. Ele conheceu todo mosquito que algum dia estaria na terra, quantas vezes ele piscaria os olhos, quanto sebo ele faria, quanto todos eles fazem juntos. Ele conheceu cada fôlego que você tomaria e quão fundo ele penetraria no seu pulmão. Isto é infinito. Agora, se ele é infinito, isto o torna onisciente. Está certo? A congregação diz amém. Se ele é onisciente, isto o torna onipresente, porque ele sabe exatamente o minuto, hora, tempo, até as frações de instantes de 55 milésimos de segundo, de quando algo vai acontecer. Estão vendo? Dá para fazer ideia agora? Amém? Então, ele sabe todas as coisas, e é por isso que ele tem todo o poder, sabe tudo, e pode fazer todas as coisas.
Agora vejamos, todos os filhos que Deus, cada um que Deus, quando eles, agora lembre-se, quando Jesus foi, a Bíblia diz, agora sabemos que Jesus foi morto por volta de 30 anos depois de Cristo, está certo? Por volta. Foi aproximadamente no meio do ano, suponho, 30 de si, que é depois de Cristo. Agora, mas a Bíblia diz que ele foi morto antes que o mundo fosse criado. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi morto antes que o mundo fosse criado. E o seu nome, quando o livro do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto, para redimir este livro, aqui está uma grande coisa agora. Pode causar estímulo. Veja, quando o Cordeiro, agora lembre-se, a Bíblia diz que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E o seu nome foi inserido, estava naquele livro quando o Cordeiro foi morto, antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Está vendo? Entendeu agora? Então o nome é colocado antes da fundação do mundo. Veja, não há nada fora de ordem, está operando exatamente como o grande relógio de Deus. Veja, como um relógio funcionando bem. Seu nome foi posto lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto para redimir o que estava naquele livro. E agora, ele vem à frente e toma aquele livro para requerer sua redenção. Aleluia. Aleluia. Não quero começar a falar disso. Não chegaríamos a responder outra pergunta hoje. Muito bem. Pergunta. Irmãos, aqui há algo grande. Quando nós falamos, muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem. E acham estranho quando nós falamos sobre a eleição. Irmãos, a eleição não é nós que escolhemos. Não foi nós que escolhemos ser. Se deixássemos por nossa conta, todos queremos ser eleitos. Nós tomamos isso por fé. Mas quem realmente será? O profeta diz, eu tomo por fé. Fé é a esperança das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê, não sente, não cheira. Você vai encontrar o profeta dizendo da seguinte forma, mesmo que eu soubesse que ele me mandaria para o inferno, eu seguiria servindo-o de todo o meu coração. Quem já ouviu o profeta dizer isso? Mesmo se eu soubesse que ele me mandaria para o inferno, eu seguiria servindo-o de todo o meu coração, porque Deus merece tudo. Ele merece ser adorado, ele merece ser servido. E eu lembro-me que Deus deu essa oportunidade até a Caim. Até a Caim, um filho da raça da serpente. Deus deu a oportunidade a ele. Ele disse, você está vendo o sacrifício do seu irmão? Por que você não adora igual ele? Ele diz, é demais para mim. Então, quer dizer, Deus até para ele estendeu a misericórdia. Se você quer, toma. Mas ele não quis. Mostrando que essa raça, a semente da serpente, ela não aceitaria. Porque está lá nos seus genes. Não tinha nada. Então, da mesma forma que aconteceu com Caim lá atrás, você veja só, Jesus também dando oportunidade aos saduceus, aos líderes. Ele disse, não, nós temos um pai que se chama Abraão, nós não nascemos de prostituição não. Ele disse, se Abraão fosse o vosso pai, exultarias em ver-me, porque Abraão viu os meus dias e se alegrou. Olha Jesus dando a oportunidade para eles. Eles não podiam olhar na Bíblia e ver lá quando Abraão teve esse encontro? E começaram a meditar, pô, peraí, tem algo aqui. Cada vez dando mais misericórdia. Como está lá, almas que estão em prisão. Então veja, sim, então veja só, é grande isso, irmãos, é muito grande isso, Deus nos dando a misericórdia e a graça, estendendo todo o tempo para nós, mas sempre vai haver aqueles que a rejeitarão. Então não é porque você quer, e outra coisa, não ache ruim porque ele rejeitou.
Esse é o problema. Nós achamos ruim porque o outro rejeitou. Irmãos, está nele. Está nele. Então, muitas vezes quando nós falamos sobre isso, até já saiu coisas fortes do púlpito, falando sobre a salvação, nós entendemos que há vários tipos de salvação. Porém, como rainha, como esposa, só há uma. Para reinar lá, só há uma salvação. Que é a salvação dos eleitos. Aqueles que reinarão com Cristo. Mas terão súditos. Os que passarão, aqueles do mar de vidro. Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com fé. Os judeus que foram mortos, nós aprendemos isso nas eras. Estão lá até quando, Senhor? Até quando? Até quando vingarás o nosso sangue? O profeta diz que a eles serão dadas vestes, a cada um deles, mas não como rainha, para reinar. Estão me entendendo? Os 144 mil também servirão, serão servos. Servirão a esposa de Cristo. Então, irmãos, então quando nós falamos isso, muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, só vai ser salvo, só vai ser rei do nosso grupo. Não. E quando o outro transparece que não há salvação fora, entenda, irmão, não é assim a palavra. O profeta diz que há salvação, diversos tipos de salvação. Então, às vezes a pessoa pensa logo no papai, na mamãe lá atrás, mas minha mãe foi tão boa, meu papai foi tão bom, e ele está condenado? Não, de maneira nenhuma. Quem disse que está condenado? Nós apenas falamos a palavra, mostramos aqui através da palavra, porque aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo para ser rei, ele não vai partir desta terra sem contato com isso, a não ser se for uma criança, que nasceu e Deus já recolheu. Se o nome dele estava lá, ele estará como rei, se não vai estar como salvo. Então não podemos generalizar a coisa, mas nós precisamos colocar a palavra do jeito que ela é. Nós não podemos fugir da palavra e dizer, não, todos vão ser reis. Não vão todos. Agora, nós não sabemos quem está escrito rei, quem vai ser rainha lá ou não. Então vamos lá, pergunta número 13. O inferno e o lago que arde com a fogo e enxofre são a mesma coisa? Não. O inferno e o lago que arde com fogo e enxofre são a mesma coisa? Não. O inferno, a tradução na Bíblia, eu creio. Agora, há eruditos sentados aqui, eu quero honrar isso. Nosso irmão Iverson, sentado aqui, o irmão Levi, e muitos desses irmãos que são realmente teólogos. A palavra traduzida, Hades, significa o sepulcro. Está certo? A palavra grega para sepulcro, mas o lago de fogo é outra coisa, porque em Apocalipse, tanto o Hades quanto tudo mais foram lançados no lago de fogo. Está vendo? Muito bem, agora vejamos. Então, o lago de fogo é onde a pessoa deixará de existir corpo, alma e espírito. Mas quando a pessoa morreu neste plano terreno aqui, deixou de existir nesse corpo físico, ela vai para uma dimensão. Correto? Vai para uma dimensão. Então, aí onde está? Duas dimensões. Ou a sexta dimensão, onde os santos em Cristo vão, ou a quinta dimensão, casa de prisão, onde os espíritos estarão aprisionados ali. Aprisionado até quando? Aprisionado até o dia do julgamento. Por isso, quando Jesus Cristo, ele morreu aqui, na cruz, né, e a Bíblia diz que ele desceu e pregou as almas encarceradas, as almas que estavam lá em prisão. Ele desceu ao inferno e pregou as almas que estavam em prisão. Então, o inferno não é o mesmo lago de fogo. O lago de fogo, lá será jogado o inferno lá dentro. Pergunta 14. Se não, o lago de fogo e o inferno são eternos?
Não, 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 Senhor. Não, não, Senhor. Qualquer coisa que tenha sido criada não é eterna. Não. Qualquer coisa que tenha sido criada. É por isso que não pode haver inferno eterno. Se alguém lhe disser que você irá queimar no inferno eterno, eu quero a Escritura para isto. Está vendo? Não há tal coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo encarnado, foi criado para isto, para destruir. E qualquer coisa que teve, qualquer coisa, há somente uma coisa em absoluto de tudo que há, o mundo inteiro e tudo mais, há somente uma coisa eterna, que é Deus. Antes que houvesse um átomo ou elétrons, ou antes que houvesse até mesmo luz cósmica, elétrons ou qualquer coisa, ele era Deus. Ele é o Criador. E esta é a única maneira que você pode ser eterno, é receber vida eterna. Aleluia. Esta palavra grega ali, eu acho que é zoe, não é mesmo? Zoe. E então, essa vida, Deus transmite a você, assim como o pai, seu pai, transmite sua vida a você, através do voto matrimonial com a mãe, e ele, por meio disso, transmite a alegria de transmitir, entenda-me, de transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz, alegria de transmitir sua vida a um filho. Está vendo? E então, você se torna parte dele, o que é zoe, a própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ressuscita-os no último dia. Essa é a única coisa que vocês têm vida eterna. E esta vida eterna conhece o seu corpo e tem de ressuscitar, para que possa, é impossível que permaneça lá. Como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo, naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim são os santos em seus corpos. Agora lembre-se, Jesus, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, porque ele tinha de ir ali. Ele era a barreira do pecado. E ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependera na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno, pregou às almas separadas de Deus. Morte significa separação. E eles tinham se separado de Deus, nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado, a semente da mulher. A semente da serpente, está vendo o que a semente da serpente fez? Anticristo. Termina em morte, separação, o cavalo vermelho. A semente da mulher, vida, termina no cavalo branco. Jesus Cristo, está vendo? Que é isto? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Entendem agora? Poderíamos ficar um pouco nisso. Não seria bom? Mas fiquemos com isso. Pergunta número 15. Irmão Branham, o primeiro cavaleiro, o primeiro selo, cumpre, segundo Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Primeiro selo, cumpre, segundo de Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Sim, isto mesmo, cumpre. Essa é fácil, cumpre. Este é o homem do pecado. O mesmo homem simplesmente se mantém em etapas, cavalgando até que sobe num cavalo amarelo que se chama morte. Cristo vem através da justificação, santificação, até o cavalo branco. E esse é aquela vida. Veja. Pergunta número 16. O que aconteceu aos crentes nascidos de novo que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Pergunta boa. O
que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo. É crente, nascido de novo e estão nas denominações. Eles perguntam: o que acontece a eles? Bem, acho que explicamos isso faz pouco. Está vendo? Eles entram na tribulação. Eram crentes, nascidos de novo, mas estão na denominação. Não tem salvação como rainha. Estão vendo? Eles entram na tribulação. Surgem no final, após o milênio, para seu julgamento. Quem vai reinar no milênio? A esposa de Cristo. Quem vai servir a esposa? 144 mil judeus. Servos. Não entra, esses aqui não entram aqui. Eles não entram no milênio. O profeta diz, preste bem atenção, são martirizados na tribulação, são mortos na tribulação. Martirizados, eles viram mártir. Entendem? Morrem na tribulação e surgem após o milênio, na grande ressurreição. Porque após o milênio, diante do julgamento do trono branco, não haverá uma ressurreição geral. Amém? São 3 ressurreições. A primeira sucedeu. Os crentes do Velho Testamento. A segunda acontece. E a terceira, julgamento do trono branco, onde ressuscitará desde Caim para ser julgado no trono branco. Eu creio que elas surgem nesse grande. Não, eles surgem lá. Eles não surgem na primeira. A primeira que eu digo, a primeira ressurreição de agora para nós, é só dos santos. Eles não sobem agora. Então, se eles não sobem na primeira ressurreição, que é só os santos das eras do Novo Testamento, eles vão subir quando? Na terceira. Para serem julgados no trono branco. Por isso que o profeta disse que as almas que estão lá no grande mar de vidro, baixo o altar, eles não recebem vestimentas. Onde que eles recebem vestimentas? Julgamento do trono branco. Entendem? Essas almas que estão ali não tem nada a ver com os 144 mil. Porque os 144 mil recebem o 7º selo. No tempo deles. Mas como é que eles recebem o 7º selo? O profeta diz que a 7ª trombeta é a mesmo 7º selo para nós. Mas 7ª trombeta para eles. E quem recebe a 7ª trombeta? A promessa é os 144 mil. Entenderam isso? Vocês entenderam? Ou confundi a cabeça de vocês? Não, os que estão debaixo do altar, não. Não tem nada a ver. Por quê? Vamos lá, por parte. Quem os 144 mil vão ouvir? As 2 oliveiras. Se fossem lá, então as 2 oliveiras já veio. Estão me entendendo? As 2 oliveiras elas têm que se manifestar. Quem recebe as 2 oliveiras? Os 144 mil. Correto? Então, os que estão baixo ao altar, nós lemos isso nas eras, até comentei aqui no início, ele diz assim, eles serão justificados, não porque creram em Cristo, não porque creram no Evangelho, nada. Eles serão justificados, eles receberão vestes brancas lá, no trono branco. Não, eles não têm parte nessa primeira ressurreição. Primeira ressurreição que eu digo é essa nossa, que a primeira ressurreição se deu com Jesus. A segunda seria esta nossa, no nosso tempo, que é os crentes das eras. Correto? E a terceira ressurreição é a do trono branco, onde vai ressuscitar todos para serem julgados. Quem julgará esses que ressuscitarão na terceira ressurreição? Os que ressuscitarem na segunda. Esses estarão sentados lá para julgarem.
Correto? Entenderam? Bom, vamos lá seguir. Então, Moisés e Elias, quando surgir nesta terra, nós já fomos arrebatados fisicamente. Nós não estaremos aqui no tempo do ministério, no ministério de Moisés e Elias. Nós lemos aqui numa pergunta anterior, e eu não sei, eu creio que eu fui lá nas perguntas mais na frente. Mais na frente o profeta vai falar quem é Moisés e Elias, o tipo do ministério que eles vão ter, né, e eles vão surgir para Israel, não para nós. Aí eu não posso dizer para você. Por quê? A esposa, do Velho Testamento não é contado como esposa. Porque nós só entramos pelo direito de ter sido escolhido por ele para ser esposa dele. Você está me entendendo? Lá era a lei. Nós só entramos neste plano porque ele nos escolheu. Aí um simbolismo de José, né? Zafenat Paneia, José hebreu, que foi vendido pelos seus irmãos, história de Cristo, vendido pelos teus irmãos, né? Foi para o Egito e lá casou-se com Asenat Paneia, a sua esposa gentia. O profeta vem e diz que quando José foi se revelar aos seus irmãos judeus, onde que estava Asenat Paneia, que era a esposa gentia de José? Não estava presente, ela estava no palácio. O profeta vem e correlaciona isso, que quando desce Moisés e Elias para pregar a Israel, as duas oliveiras, com o ministério, então o tempo que Deus tem determinado a Israel ainda são 3 anos e meio. No final do ministério, os 3 anos e meio, Jesus, eu acho que nós vamos ler aqui mais para frente, não sei se é hoje, mas na próxima escola, o profeta disse que Jesus, ele nos arrebata, porque o casamento aconteceu aqui, então ele nos arrebata para a ceia das bodas, deixa-nos um pouquinho lá na ceia, quando nós subimos, então inicia a tribulação aqui, inicia o ministério de Moisés e Elias com Israel. Então a gente correlaciona, porque essas duas oliveiras não estarão falando bênção, elas vão estar falando maldição. Vocês entendem? Por isso que no final do Apocalipse 11, quando eles matam esses 2 profetas, eles dizem: matamos aquele quem nos atormentava. Porém, haverá um grupo que receberá esses profetas, esses 2 profetas. E quem são esses grupos? Os 144 mil, que saberão que eles são profetas de Deus. Então, no final do ministério de Moisés e Elias, Jesus torna aqui nessa terra, ele desce aqui nessa terra para se desvelar aos seus irmãos. Assim, o profeta nos disse. Mas o irmão Jair esteve me fazendo uma observação nisso. Diz: mas pastor, então aí seria uma outra vinda de Cristo. E aí ele mostrou algumas outras coisas, né, sobre isso aí. Eu estou citando o que o profeta disse, mas precisamos adentrar mais fundo nisso aí, né? Precisaríamos adentrar um pouco mais fundo, porque eu creio que está na mensagem às 10 virgens, que o profeta nos disse sobre isso, que Jesus deixa a sua esposa lá e volta aqui para se desvelar, se revelar, né? Quem era ele? O profeta até disse assim: Jesus tinha tinha um nome gentil, e a 7ª trombeta. Por isso que ele recebe o 7º selo. Quem é o 7º selo para nós? Não é Cristo? Então há muita coisa sendo aí entre, mas isso lá para frente. A gente fala das coisas que é para frente, mas só quando se desenrolar mesmo nós vamos saber. Como vai se dar isso? Eu não sei, eu não termino com um ponto. Eu não termino com um ponto. Então, assim, às vezes tem alguma coisinha que nós não precisamos encaixar bem. Até então eu tinha isso. Eu tinha isso na minha cabeça, na minha mente, do que eu tinha lido. Mas, então,
Vamos ir por onde Deus vai nos permitindo ir aqui. Então, o que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Bem, acho que explicamos isto, faz pouco. Está vendo? Eles entram na tribulação, são martirizados na tribulação, surgem no final, após o milênio, para seu julgamento. Está vendo? Porque a Bíblia diz que os outros vivos, os outros mortos, não reviveram até que os 1000 anos expiraram. Então houve uma ressurreição, e então saíram ambos, o justo e os injustos. Então, justos e os injustos. E foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões de seus santos. Está certo? Sua noiva. Assentou-se o juízo. Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Ele apartou dali os bodes das ovelhas. Está certo? Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo, com sua rainha. A rainha e o rei juntos. Ele veio com seus santos, milhões de milhares, o servia. Sua esposa, então, assentou-se o juízo. E então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se, outra noite, de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro. Está vendo? Aí está. Não, esses são eles, a igreja, o povo que está em denominações, que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem, nunca haverão, nunca será pregada a eles. E aqueles em multidões mistas, a quem ela é pregada, passará acima da compreensão deles, a não ser que o nome deles esteja no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas serão boas pessoas. Serão ressuscitados e lhes será dado o julgamento. E serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Você não vai julgar os crentes da era de Paulo. Você não vai julgar os crentes da era de Lutero. Estão me entendendo? Serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Será pregado a eles, veja, será pregado a eles, pelo mesmo povo que testificou a eles da mensagem, para saírem disto. Está vendo? Espero que isso explique. Tenho tantas aqui. Pergunta número 17. Aqui ele entra sobre Moisés e Elias. Irmão Branham, o 7º anjo com o espírito de Elias é o mesmo homem que o Elias, enviado aos 144 mil judeus durante 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos nisso. Na própria pergunta já denota-se 3 coisas. Irmão Branham, o 7º anjo, com o espírito de Elias, porque Malaquias 4, 5, 6, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o último grande, terrível dia do Senhor. Então esse foi preparando o caminho do Senhor, o Elias. É o 7º anjo, com o espírito de Elias, o mesmo homem que Elias, enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio, porque o ministério de Moisés e Elias tem um tempo, que é a metade da semana número 70, restante, 3 anos e meio. Após o arrebatamento, então o arrebatamento acontece antes da tribulação. Alguns de nós estamos confusos sobre isto. Não é, irmão Branham? Ele diz não. Por isso que, acho aqui na pergunta
voltar aqui. Ele fala na pergunta número 3, um pouquinho sobre Elias e Enoque. Na pergunta número 10. Elias que vem pregar aos judeus, é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Ele diz, agora isso eu tenho medo de dizer, eu não sei. Está vendo? Ele responde aqui, ele diz, ele não sabia. Na pergunta número 10. Na 17, olha só como que ele entra. Não, ele não é o mesmo. O sétimo anjo seria, com o espírito de Elias, seria o mesmo. E diz, não. Vejam, são dois homens diferentes. Quem são esses dois homens diferentes? O sétimo anjo, com o espírito de Elias, ele é diferente do Elias vindo aos judeus. São dois homens diferentes, embora o mesmo espírito. Mas são dois homens diferentes. Ele não é o mesmo, veja, são dois homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não era Elias. O espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Batista não era Elias. E o homem do mensageiro, do sétimo anjo, ao final da era de Laodiceia, não será o Elias literal, ele será um gentil ao seu povo. O irmão Branham era um gentil. Elias irá, ou o espírito de Elias então vindo ao povo, lá ele será judeu, veja, porque eles são enviados ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação, a razão porque eu, de Tommy Osborne, quando conversamos sobre isso, aquela vez, Tommy e eu não sabia. Eu só estava orando pelos enfermos. Fui lá e houve uma senhora que veio do tabernáculo, do evangélico de Fort Wayne, uma missionária nos campos estrangeiros. Seu seio estava grande, assim, estava todo tomado pelo câncer. E ela estava bem ali na pequena casa onde morávamos, aqui na travessa, e eu orei pela estimada irmã, e ela foi curada, e retornou ao campo. E quando ela veio da África, e ela tinha deixado um livrinho ali, sobre missões, e eu pensei, bem, missionários são ótimos, e nunca considerei muito sobre missionários, e assim pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus lá, assim este é o meu lugar aqui mesmo, na rua 8 com a PEN, assim eu estava agindo da melhor maneira que podia, mas certo dia, sentado lá na sala de leitura, eu apanhei aquele livro, e tinha uma foto da raça negra, um pai idoso, e ele tinha uma pequena faixa de cabelo branco, e embaixo estava escrito assim, homem branco, onde estava o seu pai? Veja, agora estou velho, e de mente entorpecida, e não entendo muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu o teria levado ao meu povo. Bem, eu li isto, e algo simplesmente continuou dizendo, leia novamente, continuei lendo, e já aconteceu coisas assim com você, leia de novo, e de novo, há algo aí, como aquele dia lá em Grews Mill, quando saí da caverna, eu não consegui entender como pessoas podiam falar em línguas e gritar, com o genuíno Espírito Santo, e ainda assim ser anticristo, falar em línguas, o genuíno falar em línguas do Espírito Santo e ainda assim ser um diabo, isto mesmo,
posso lhes provar isto. Sim, realmente. E então note, quando eles se encontravam ali. Deste modo, línguas não é evidência do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, está vendo? E o diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. Ele disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios? Não, isto é pregar o Evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome e todas estas coisas lá? Eu direi, apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade, nem mesmo vos conheci. A Bíblia diz que a chuva desce sobre os justos e injustos, de igual maneira. E o mesmo joio que se encontra no campo de trigo lá, pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Este pequeno joio pode ficar ali, e tão contente e clamando quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Os justos e os injustos vibram com a descida da chuva, é o ensinamento. Eles vibram com o poder de Deus, mas os frutos deles vão declarar. Mas pelos seus frutos os conhecerei. Esse pequeno joio pode ficar ali, e tão contente, clamando, quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Aí está, de maneira que podem clamar, falar em línguas e personificar tudo o que queiram, naquele dia serem chamados praticantes de iniquidade. Como lhe disse, faz pouco, ouça o que digo, ouça com atenção, olhe para trás, examine-se com a palavra e veja onde você está. Vocês mulheres que têm cabelo curto, deixem-no crescer. Vocês que estão usando shorts, tirem-nos. Comportem-se como dama. Vocês homens ainda fumando cigarros, indo a salões de brilhar, parem com isso. Não me importa o quanto vocês professem, se ainda estão agarrados a esta organização e dizendo, ela é a melhor, melhor pararem. Olhem para trás, examinem isto com a palavra. Estamos saindo completamente deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora, que Deus está revelando os mistérios ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido, nestas pequenas coisas, entenderão isto nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles, tão logo quanto o leste está do oeste, simplesmente irá. Agora eu pergunto, se uma pessoa faz tudo aquilo que a palavra diz para não fazer, mas aqui está falando do cabelo cortado e dos homens e tal, mas e os nicolaítismo? Que aceitam um grupo como a liderança? Não estão fora? Aí o profeta diz aqui, e isto passará do entendimento deles, tão logo quanto o leste está do oeste. Porque não tem como Deus se desvelar você estando num sistema criado pelo homem. Você pode estar com o seu cabelo arrastando no chão. Você pode portar-se decentemente. Mas se você não tiver, se você sido cooptado por esse espírito nicolaíta, achando que, meu Deus, isto passará acima do entendimento deles, tão logo quanto o leste está do oeste. É um espírito sedutor, né? Como Gideão, separando seus homens, havia milhares e milhares. Deus disse, é demasiado, separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste, e separa-os novamente, e assim por diante, até ter um pequeno punhado, disse, este é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isto o que aconteceu. Bem, mulheres pentecostais, indo de um lado a outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo, pela palavra, que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, Senhor,
Todo ano, quando passo, há mais de cabelos cortados, curto, do que havia quando comecei. Disse, o que isso tem a ver? Você devia estar. Alguém disse, olha, irmão Branham, as pessoas o consideram um profeta agora. Eu não digo ser profeta. Ninguém me ouve dizer isto. Mas direi isto, que se você faz isto, se você considera, diz, porque o irmão não ensina as pessoas como receber o Espírito Santo e como receber isto, e como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja, como lhes posso ensinar álgebra quando nem mesmo ouvem o seu abecedário? Isto mesmo, faça as pequenas coisas, desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se, e comece certo. Amém. Muito bem. Do que eu estava falando mesmo? Vejamos. Não tive a intenção de me desviar desse assunto, desculpe-me. Vejam, muito bem. Alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo com... Sim, isso mesmo. Não. Este Elias que virá aos gentios será um gentil ungido com esse espírito, porque Deus usou esse mesmo espírito para tirar seu povo do caos, todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse, porque veja, porque agora, se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego. Ele traz um homem que mal conhece o seu abecedário, e não conhece pronunciar certo as suas palavras, e todas estas coisas, algum antiquado lá do mato, e a apresenta, e mostra sem hesitar a essas pessoas de mente simples. O irmão Branham instala os dedos uma vez, e elas entendem sem demora. Elas entendem. Veja, se viesse o colarinho, reticências, né? E se viesse algum polido, né? A história que o profeta conta do galo, né? E o galo lá, e não sei o que, contando, e papai, que fala todo polido no galinheiro. E aí, daqui a pouco, veio um franguinho lá e gritou, o quilo do frango subiu, não sei quantos centavos. O discurso dele não ia adiantar nada, todo mundo ia pôr. Como Paulo disse, não vinha a vós com o refinamento da instrução, mas vinha a vós no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele. Sua instrução demorou 40 anos para ele tirá-la de Moisés. Está vendo? Portanto, aí está. Isto é, não digo que Deus não... Agora, não estou apoiando o analfabetismo, mas estou tentando lhe dizer que não precisa. Instrução não. A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos esses grandes seminários e coisas que temos agora. Seriam pessoas de mente simples, que dariam ouvidos à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos e unidos ali como aquelas organizações, que permanecem com isto. Simplesmente isto. Eles pegam este espírito. Já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado? Ou este homem degradado se torna um bom homem, como a mulher é, ou a mulher se torna degradada, como ele é. Está vendo? Isto mesmo. Foi por isso que ele disse, saí do meio deles, quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento. Você tem que ter algum tipo de fé que o tirará daqui. Amém. Então, fechamos aqui a pergunta número 17. Próxima escola, daremos sequência com perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 18. 4 centavos por quilo. Irmão Janaí, o quilo do... 4 centavos, subiu 4 centavos por quilo. Vixe. Aí pronto, acabou o discurso polido do galo, que estava lá, tendo todo polido para falar. Não adiantou nada, né?
Então, irmãos, muito obrigado, irmão Genaí. A contribuição é muito boa aí, né? Sempre lembrando essas pepitas para nós. Irmãos, então nós entendemos. Tem mais perguntas aqui sobre Moisés e Elias, né? Primeira pergunta, o profeta diz: eu não sei. Depois ele diz assim: eu entendo que o que é o enviado gentil é para o seu povo. Deus envia o profeta gentil para o seu povo. Mais lá na frente, ele vai dizer que Deus não envia profetas judeus para os gentios, nem gentios para o povo. Tá? Aí você fala assim: mas Paulo era judeu. Paulo pregou para os gentios. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era judeu e gentil também. Tá bom? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus pela porção que Ele nos deu nesta manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela porção dada-nos nesta manhã, ó Pai, como instrução, conversando, uma escola dominical. Assim nos sentimos bem, ó Pai, por sentarmos aqui numa manhã tão gloriosa como essa, de poder ler a Tua palavra aos Teus filhos. E assim conversarmos, dialogar, esperando de Ti, ó Pai, acrescentando cada vez mais e mais aquilo que nós temos necessidade. Ajuda os Teus filhos, aqueles que estiveram aqui presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, ó Deus bendito, tudo aquilo que eles tenham necessidade. Dai-nos um dia na Tua presença, meditando naquilo que ouvimos, e logo no entardecer, possamos novamente nos reunirmos em torno desta mesa, deste alimento espiritual ao seu devido tempo, este alimento, ó Deus bendito, fresco que tem descido do céu. Não importa o tempo que foi entregue, mas para nós é algo fresco, porque é agora que temos recebido a totalidade daquilo que está escrito. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e um privilégio ter todos vocês aqui conectados conosco. Esteve conectado conosco nosso irmão Jailson de Souza, da Paraíba, né? Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoa, desejou-nos também um abençoado domingo, né? Como os outros irmãos também, e a irmã Keren Apuc, irmão Ronaldo Lemes e irmã Louise, Tangará da Serra, a irmã Carmelita, irmão José dos Santos também de Jandira, esteve conectado conosco, e irmã Beatriz de Souza, Ribeiro Souza aqui de Ariquemes, conectada também, irmã Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara, Alto Paraíso. Deus abençoe a todos vocês, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Teve 7 pontas, 7 eras na dispensação. Foram 7 anjos e 7 estrelas que trouxeram para nós gentios a revelação de quem é Jesus, caminhando entre o seu povo. Que João descreve em Apocalipse 1. É Ele
fez cair, mas com a destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui, carne de sua carne ela é, espírito de seu espírito ela tem, palavra de sua palavra em tudo crê. A profecia manifestada hoje é você. Quem é esse que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória certo qual fez cair, mas com a destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui. Só agora no tempo do fim que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Aleluia. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Quem é este que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória certo qual fez cair, mas com a destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir. Hoje em sua esposa está aqui. Só agora no tempo do fim que os mistérios foram revelados para unir o corpo à cabeça. O Filho do Homem foi manifestado. Uma parte foi em cada era, mas agora é a plenitude para unir o corpo à cabeça pelo ministério de Malaquias 4. Cante conosco agora. Quem é esse que João descreve em Apocalipse 1? É ele, expressado nela. Sua glória certo qual fez cair, mas com a destra recebeu. Jesus é Deus, o próprio Deus. O que era e há de vir.
nome de Jesus.